O que se pode dizer é que é preocupante como europeus, não necessariamente como portugueses. Quer dizer, a Europa não é... eu sou do Sporting. Vai-se lá saber porquê, mas enfim. E o meu pai era, se calhar, essa é a questão-chave. E um dos meus amigos do Benfica, quando o Sporting teve uma época particularmente má, e nos primeiros perdeu uns jogos e tal, e portanto estava muito mal classificado. E então surgiu um iPhone maior. E então havia uma piada que era o iPhone maior era para se poder ver o Sporting na classificação. Estava tão para baixo que no anterior, não é? E portanto, a Europa não é uma espécie de classificação de campeonato de futebol. Não é? A Grécia seria o último, Portugal o penúltimo, não é nada disso. Ou seja, nós temos um problema de governo na Europa. A Europa a 28 é muito mais diversa que a Europa a 15 ou a 12 ou a 6. O orçamento que está à disposição das instituições europeias é relativamente curto. Nós temos a política monetária e cambial europeia, a política orçamental de base nacional e fiscal. Temos muita concorrência fiscal entre os Estados europeus. Portanto, há aqui muitos desequilíbrios. É como uma mesa em que os pés não têm o mesmo tamanho. E, portanto, nós temos esse problema na Europa. Esse problema conduz a que algumas economias mais vulneráveis sejam o sítio onde se manifesta o problema. Por causas nacionais, dessas economias são mais vulneráveis, mas por causas europeias. Portanto, se nós não conseguirmos resolver a situação da Grécia, que é muito difícil, porque a Grécia é em grande parte um Estado desorganizado. Portanto, há um problema de credibilidade e de confiança. Não porque os gregos sejam piores que os portugueses ou que os alemães, ou não é nada disso, mas porque há realmente um Estado que, em muitos aspectos, não é suficientemente moderno, não é suficientemente eficiente. Isso, num contexto nacional puro, não teria problema nenhum. Num contexto da Constituição Europeia tem um problema, porque na Constituição Europeia nós somos europeus e do nosso país, não é? Portanto, a Comissão Europeia não são eles, somos nós fazemos parte, não é? Do Parlamento Europeu fazemos parte, a Europa é nossa. Portanto, nós podemos dizer eles, não. Há determinadas matérias que são decididas e levadas a cabo à escala nacional e outras à escala europeia. E, portanto, se o mundo vir a Europa como atrapalhada, como modelo de governo que funciona mal, obviamente isso não vai correr bem à Europa, e não correndo bem à Europa não pode correr bem a Portugal. Agora, a Grécia, digamos, tem que fazer, como acabou por acordar nesta maratona, tem que fazer um conjunto de correções, porque estava numa posição que obviamente não é sustentável, que é um déficit público incontrolável, e portanto tem que haver um maior equilíbrio entre aquilo que se consegue obter em receitas para a Segurança Social e aquilo que se dá em matéria de Segurança Social. Não pode haver um desequilíbrio tão grande. E, portanto, com pequenos acertos é possível reequilibrar o sistema. Não é? Não se pode contentar toda a gente, não se pode, a partir do princípio, fica tudo na mesma. Tudo na mesma não é sustentável.